o seu normal hoje? Você tem um padrão normal para todas as coisas na sua vida? O seu normal é natural para você, até que você consiga ver que não era exatamente isso. Então, eu tenho um padrão normal que eu dito na minha realidade. Meu normal sobre o profissional, meu normal sobre o relacionamento, sobre todas as áreas da minha vida. Eu estipulei um padrão normal. E isso está gravado no nosso subconsciente. Então, o seu padrão normal, ele é natural para você, até que você consiga ver que não era exatamente isso. E como que isso acontece? Quando você amplia o seu grau de consciência, a sua percepção sobre você, quem você é, as pessoas, as situações, as coisas que estão no seu entorno e toda a sua realidade física. E você começa a ver além de tudo que sempre viveu e pensou. E que o normal que você viveu até aqui é completamente fora do normal que você deveria estar vivendo. E tudo isso que escolheu estava alinhado com as suas crenças limitantes. Então, a sua visão distorcida que você tem sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, os seus padrões de escassez e algumas inúmeras crenças que bloqueavam você de ver além do que você vivia. A partir desse momento em que você amplia esse grau de consciência, você começa a enxergar além das suas limitações que você sempre acreditou. Então você percebe que o normal que você vivia até então não é realmente o normal. É como se uma venda fosse tirada dos seus olhos e você passa a enxergar a realidade de uma forma muito mais clara e completamente diferente. E esse processo de ampliação da consciência, ele acontece quando você expande a sua percepção sobre si mesmo, sobre quem você é, sobre as pessoas ao seu redor e essas situações que você vive do lado de fora. Você começa a se questionar o que é realmente verdadeiro e o que são apenas essas crenças limitantes que impedem você de ver além do que o que você vive hoje. Então, por exemplo, você pode ter vivido acreditado que não merecia coisas boas de alguma forma, que o sucesso estava reservado apenas para outros e que a escassez era uma parte inevitável da sua vida, porque você foi exposto e induzido a ver e viver esse tipo de realidade. Onde você acha que tudo é caro, onde você acha que não vale a pena pagar caro por alguma coisa, ou você vai num lugar, por exemplo, e o valor é completamente fora do que o que você está acostumado, aí você reclama porque o valor é absurdamente fora do seu padrão de realidade, uma comida. Então, você sai da sua realidade e você passa a conhecer uma nova realidade e você acha que aquela realidade é algo errado. Inconscientemente, você cria uma aversão sobre aquilo. Você vai num lugar completamente diferente do que o que você está acostumado, e aí você vai lá e descobre que o preço de uma água, o preço de um café, o preço de uma comida é algo exorbitante para a sua realidade, porque você estava acostumado com algo diferente, e você mesmo não se sente merecedora de vivenciar aquilo. E você, nossa, isso aqui não é para mim, isso aqui é muito caro. Isso é a sua autoimagem desajustada, as suas crenças sobre a escassez, sobre o que é o seu padrão de vida. Então você foi exposto e induzido a um tipo de padrão, a um tipo de realidade. Então quando você acessa outro tipo de realidade, outro tipo de padrão, dificilmente você vai conseguir se inserir ali de uma hora para outra, a não ser que você ajuste a sua autoimagem, as suas crenças limitantes dentro de você. Quando você ajusta esse padrão interno, você vai vivenciar aquilo de uma forma diferente, você vai ver aquilo de uma forma diferente. Então muitas pessoas, elas, por exemplo, nessa situação, elas possuem o dinheiro, elas podem estar usufruindo daquele momento com bem-estar, com gratidão, mas a maioria das pessoas fazem de uma forma negativa. Como? Se sentindo não merecedoras. Elas comparam a realidade que elas estão acostumadas a viver com aquilo e elas acham que aquilo é muito para elas. Aí elas falam, porque é tudo muito caro, porque isso que não é para mim, não encaixa na nossa vida, vou pagar R$ 15 por uma garrafa de água, R$ 30 por um cafezinho e eu tô acostumado a pagar X valor por essas coisas na minha realidade atual. E a pessoa acaba não vivenciando aquele momento, acaba se desconectando de uma nova realidade porque ela acha que ela não é merecedora de viver aquilo. Por quê? Porque ela tem um desajuste dentro dela que está alinhado com um tipo de realidade. E ela não se acha merecedora de estar vivendo aquilo por essas razões limitantes. É como se ela se sentisse um peixinho fora d'água, né? Que a gente costuma falar. Por quê? Justamente por esse ajuste mental. Você sempre vai precisar ajustar o seu mental, ajustar o seu interno para que você viva aquela nova realidade com gratidão e bem-estar.
Então, mesmo você tendo dinheiro, muitas vezes você ainda assim vai para lugares e vai achar coisas caras, né? De alguma forma, porque você vive nesse mundo diferente. E tudo isso está na sua mente. E naquele mesmo lugar lá que você estava vivendo aquilo, naquele exato momento, existem pessoas vivendo o mesmo que você e percebem essa realidade de uma forma completamente diferente. Essas pessoas, elas não acham as coisas caras. Essas pessoas estão sendo gratas e desfrutando ao máximo aquele exato momento, ao invés de se rebaixarem com julgamentos de escassez e não merecimento. Então, essas crenças limitantes, elas moldaram o seu normal. Mas à medida que você aumenta a sua consciência, você percebe que merece sim coisas boas, que merece o sucesso, que o sucesso é alcançável e que a abundância está disponível não só para os outros, mas para você também, para todas as pessoas. Então, com uma nova visão ampliada, você começa a fazer escolhas mais alinhadas com o que verdadeiramente deseja. Você se liberta dessas crenças que limitavam você e passa a agir de uma forma mais consciente e de uma forma mais efetiva para buscar os seus objetivos. Então, o normal que você viveu até agora pode não ser o normal que você deveria estar vivendo. E é importante que você expanda a sua consciência, questione as crenças e escolha viver de acordo com o que você realmente deseja e acredita ser possível. Quando você ajusta o que está dentro de você desalinhado, você começa a se sentir merecedor de viver certas experiências e você começa a agradecer por elas, mesmo antes delas terem acontecido do lado de fora. E é aí que você começa a se alinhar com outros níveis de realidade. E quando você estiver presenciando isso do lado de fora, você vai chegar nesses lugares, você vai se deparar com essas experiências e você vai se sentir gratas de estar presenciando elas do lado de fora. Então perceba que se você tem o seu mental ajustado e você entende, né, numa situação dessa, que você é merecedora de estar vivendo aquilo, quando você chega num lugar que é completamente diferente do que você está vivendo agora, e você já tem esse ajuste mental, você vai chegar nesse lugar e você vai olhar para tudo aquilo e você vai dizer, nossa, muito obrigada, mesmo que seja mentalmente, internamente dentro de você. Você vai dizer, Deus, muito obrigada por eu estar aqui, vivenciando isso, podendo estar usufruindo das coisas boas, da abundância, tanto financeira como da abundância de conforto, de experiências aqui na minha realidade. Quando você acessa essa frequência de gratidão, você muda a sua vibração e você gera sentimentos bons dentro de você. Você não vai estar gerando sentimentos de escassez e de não merecedora de estar vivendo aquilo. Então, a importância de você ampliar a sua consciência e ajustar o seu mental para as coisas que você quer viver. E quando você estiver vivendo elas do lado de fora, você sentir e gerar essa emoção positiva dentro de você para que você consiga se manter naquela nova realidade, naquela nova frequência. Então, nunca se conforme com um normal limitado. Acredite em si mesmo, busque a expansão da sua consciência e se abra para um novo normal. Um normal que seja verdadeiramente alinhado com quem você é e com tudo que você é capaz de conquistar. Se há pessoas que vivem na abundância e no bem-estar agora, você também pode ser uma dessas pessoas. Basta você começar a mudar as suas crenças limitantes e aumentar esse grau de merecimento e reverência pela vida. Então eu sempre falo que a gente deve todos os dias acordar e fazer uma reverência pela vida, de estar aqui vivendo todas essas coisas boas que a gente tem aqui. Então reverenciar a vida é você agradecer por todas as coisas, todas as experiências extraordinárias que você pode viver daqui para frente com uma nova visão da realidade. Então comece a prestar atenção em você. Comece a prestar atenção no que você faz, no que você pensa, no que você fala, perante as situações que acontecem, perante esses momentos onde você se conecta com outras padrões de realidade, com outras coisas que você não estava acostumado a viver. Então, quando você começa a se inserir em outros níveis, em outros patamares, você precisa parar e prestar atenção em você e sentir a sua vibração, escutar o seu corpo. O que ele está te dizendo? Ele está te dando um feedback negativo? O seu mental está te sabotando? Então, quando você para analisar isso, na mesma hora que você está lá vivendo aquela experiência, ao invés de você reclamar, ao invés de você entrar nessa vibração de escassez e negativismo, você reverte tudo naquele exato momento e passa a agradecer e abençoar o que você está vivendo.
Assim você inicia o processo de sustentar uma nova realidade, uma nova frequência, entender que você pode viver aquilo e muito mais, muitas coisas além daquilo. E isso não tem nada a ver com valores em dinheiro, com valores financeiros, porque tudo que você acha que é o seu padrão, que é um valor que você limitou na sua realidade, está relacionado com as suas crenças limitantes, com o que você foi exposto e induzido. Então, quando você ajusta, por exemplo, existem pessoas que elas não acham caro pagar R$ 30, R$ 50 por um café. Existem pessoas que não acham caro pagar 20, 40, 50, 100 mil por uma roupa, por um sapato, por uma bolsa. E por que que você acha caro? As coisas, elas não estão relacionadas com os valores em números, com o valor em dinheiro. Elas estão relacionadas com o valor emocional que você dá para cada coisa. Então, você tem um valor emocional que você dá para a água, para o café, para o dinheiro, para os números. Você tem números estipulados no seu mental devido às suas vivências. O que falaram para você que era o seu normal e o seu padrão. Quando você começa a ajustar isso, não importa se você vai tomar um cafezinho que vai custar R$ 50 num lugar lindo e maravilhoso. O que importa é a emoção e a experiência que você desejou viver. E se você realmente desejar estar vivendo aquilo e você se sentir grata e abençoada por aquilo, o universo vai se encarregar e você vai vivenciar aquilo em bem-estar, em agradecimento. Não de uma forma negativa. Então comece a entender os seus padrões mentais que você vai começar a fazer uma leitura da sua realidade e do que você vive todos os dias. E o porquê você muitas vezes não consegue mudar e alterar o tipo de realidade que você vive. Então, provavelmente você quer viver outras coisas, você quer viver na abundância, na saúde, você quer viver experiências diferentes, mas você não consegue vivenciá-las porque você está com esse desajuste mental, com essas crenças limitantes que você veio trazendo no decorrer da sua vida. Então você vai às vezes encontrar com pessoas e vai conhecer pessoas que não se importam de estar gastando ou investindo o dinheiro delas em algo que custe um valor que para você é exorbitante, mas para aquela pessoa não é, porque o padrão financeiro dela, o padrão emocional financeiro dela é diferente do seu. Então tudo na nossa realidade está relacionado com o nosso emocional, com os padrões que a gente tem no nosso mental e que geram emoções. Essas emoções são positivas ou negativas. Então, percebe que uma pessoa que acha um cafezinho caro, que seja 15, 30 reais, é porque ela foi exposta a uma realidade onde o padrão dela era pagar 5 reais por um café. Então, se ela encontra um lugar que a pessoa está cobrando 30 reais por um café, ela vai gerar uma emoção negativa sobre aquilo. E isso não está relacionado com o dinheiro e com o valor do café, mas sim com o padrão mental que ela tem registrado aqui. Então, se você ajusta o seu padrão mental, se você eleva esse grau dentro de você, não importa o valor do seu café. O que importa é a emoção que você está sentindo naquele momento, vivenciando aquela experiência.